de estudo e meditação da obra de Joana de Ângeles, O Ser Consciente, dando sequência ao item autocompaixão, já na sua finalização. É muito importante, se a gente puder, chegar para a prece. A prece, ela é o início do tratamento que nós recebemos, né? Ela é o início da preparação do nosso coração para, não só para os conceitos que nós vamos ouvir, né? Mas para a sintonia que nós precisamos criar com o coração. Então, nós estamos falando aí um pouco então, de autocompaixão, né? Dentro de todos os conceitos que nós já refletimos. E claro que é provável que não sejam novidades para nós esses conceitos, né? Mas a gente vai recordando no estudo para que através dessas meditações, dessa retomada, né? Desses conceitos, dessas reflexões, a gente possa ir traçando novos rumos aí para a nossa vida. Rumos que nós já até, em outros tempos, já até iniciamos algumas caminhadas neles, mas depois abandonamos. Alguns fatores, né? Algumas dificuldades vão acontecendo. Conversávamos com uma amiga agora há pouco ali no início e ela estava dizendo exatamente de situações que naquele momento não tem que acontecer, né? E o tempo vai levando até o momento em que aquilo tem que se concretizar. Então a gente não entende, né? Por que a gente não é merecedor ou não tem o direito, né? Fala assim, mas será que eu não sou merecedor? Será que eu não tenho o direito de viver ou experimentar ou passar por determinada coisa em determinado tempo? Então, essa resposta só Deus poderia nos dar, porque Ele é que nos conhece emocionalmente. E tudo que nós vivemos na Terra tem relação com os nossos sentimentos. Então, o tempo aperfeiçoa e trabalha o sentimento. Se uma coisa vem pra gente antes da hora, se ela chega antes do tempo, ela não tem efeito como crescimento para nós. Ela pode ter efeito como realização. A gente se realiza, a gente consegue o que a gente quer, a gente tem alguma coisa que a gente sonhava. Mas se o sentimento não estiver preparado, se o espírito não estiver pronto para receber aquilo também através do sentimento, aquilo não é produtivo para ele a nível de crescimento, né? Então muitas vezes a gente não entende por que uma coisa não acontece naquele momento, por que as coisas são proteladas, por que elas se alongam no tempo e demoram, né? E às vezes tem algumas que nem acontecem como nós gostaríamos. É porque a vida é um trabalho de aperfeiçoamento do sentimento. Nós estamos aqui na Terra para aperfeiçoar o nosso sentimento. E para chegar no sentimento máximo um dia, que é aquele ensinado por Jesus, que é o amor. Até um dia termos o amor universal, que vai levar muito tempo, né? Nós temos ainda muitos mundos para andar até chegarmos a esse nível de amor. Mas já na Terra, a chamada felicidade relativa, de que nos fala o Livro dos Espíritos e também no Evangelho, esse sentimento que nós podemos experimentar de contentamento maior, ele tem relação com o aperfeiçoamento que nós temos que fazer por dentro de toda a nossa realidade íntima, né? Por isso é que é difícil a gente compreender muitas vezes por que uma coisa acontece conosco ou por que ela não acontece. Mas por que isso aconteceu exatamente agora na minha vida? Tinha que vir agora, tinha que aparecer agora. Enquanto a gente fala tudo comigo, por que isso? Esses porquês que a gente vai fazendo em relação às ocorrências que vão aí surgindo na existência, tem relação com o aperfeiçoamento dos nossos sentimentos. Nós precisamos aperfeiçoá-los. E quanto melhor forem esses sentimentos, mais felizes nós seremos, né? Os Espíritos nos ensinam que os sentimentos nobres, eles são responsáveis pela nossa paz, pelo nosso equilíbrio, pela nossa serenidade. E independem do que esteja acontecendo, porque quando você relata para alguém um fato, ou uma experiência que você está vivendo, ou alguma coisa que você está experimentando, o fato em si, ele não tem muita importância, porque ele é só uma representação simbólica de alguma coisa que está dentro do teu sentimento, na verdade. Na verdade, tem um sentimento ali dentro precisando ser trabalhado, precisando ser aperfeiçoado. Mesmo que alguém te diga alguma coisa, te fale, te dê uma resposta a respeito de um problema, de alguma coisa que você esteja experimentando, na verdade, se o sentimento não for aperfeiçoado, aquela resposta muitas vezes não tem nenhum sentido. Promove às vezes um bem-estar imediato, mas não traz aí grandes modificações. O que faz a gente compreender a vida na sua essência é os sentimentos nobres, né? A conquista dos sentimentos nobres. E esses sentimentos são que trazem estrutura para a nossa vida. E como nós estamos vendo, a pessoa dotada de autocompaixão, ela se coloca na dependência do sentimento dos outros.
mas não têm sentimentos nobres próprios que sustentem a sua própria vida. E não são pessoas muitas vezes necessariamente más ou desequilibradas, não. Muitas vezes são pessoas sensíveis, pessoas dóceis, mas profundamente dotada da autocompaixão. A autocompaixão é um sentimento autodepreciativo. A pessoa ela tem um péssimo conceito dela mesma. Ela se ignora tanto e se desdenha tanto que ela se coloca na dependência dos sentimentos alheios. Então ela vai se amarrando por onde ela vai passando. Então ela depende sempre, para poder estar bem, depende sempre de uma ocorrência que não está dentro dela, mas fora dela. E quando a gente fizer isso, a gente não cresce, não melhora, não evolui, né? E são pessoas que têm dificuldade em tomar decisões para fazer as coisas, né? Aí a Joana coloca aqui que um dos indicativos para vencer a autocompaixão é a coragem. É buscar desenvolver a coragem, né? Eu tenho um amigo que ele fala assim, mas eu tenho medo de fazer tal coisa, o que eu faço? Eu falei, faça. Só tem um jeito de você fazer, faça. Porque a partir do momento que você fizer, cada vez que você fizer, você vai estar dizendo a você mesmo, eu posso, eu tenho condição, eu consigo. Se quebrar a cara não tem problema, começa de novo, né? Porque a gente vai cair muitas vezes, né? Tentando acertar, a gente vai errar muitas vezes, ou vai ter que refazer muitas vezes, né? Passar o carro de som, senão nós não conseguimos falar, né? São monitores, refrigeradores, fogões, TVs de alta definição e toda a linha de informática e celulares em até 12 vezes sem juros na Pernambucanas. Você esperou e o grande dia chegou. É até esse domingão, todo eletro e até 12 pagamentos sem juros na Pernambucanas de Jales. Do jeito que eu tô com a minha garganta, não dá pra concorrer, né? Não tem jeito. Diz que é proibido isso, né? Mas essa altura é. Então ela coloca que a pessoa que de si se compadece, muito diferente de compadecer-se dos outros, né? Que é o sentimento de Jesus, né? Jesus, quando veio à Terra, compadeceu-se da humanidade. Veio para auxiliar a humanidade a crescer no sentimento. Tanto que ele não disse outra coisa senão a respeito de um único sentimento chamado amor, né? Então ele ensinou o amor, ensinou com a própria vida como a gente fazia para amar. Então o amor é a dinâmica de todo o ensinamento de Jesus. Então ele fala assim, que aquele que de si, né, se compadece, recusa-se a crescer. E estagia o quê? Na amargura. E muitas vezes se compraz. Tem gente que gosta desse estado mórbido interior, daquele estado de ficar ali sentindo coitadinho, de todo mundo estar protegendo, todo mundo fazendo alguma coisa. Tem gente que gosta dessa postura. Só que essa postura pode fazer aqueles que estão à sua volta crescer, mas não faz a gente crescer, né? Porque o sentimento de autocompaixão impede que você caminhe. Nenhum de nós é coitadinho. Não existe injustiça. Ninguém está preterido, abandonado, sem direito a coisa nenhuma, né? A gente tem que lembrar que muitas das ocorrências da nossa existência têm relação com o nosso passado. São aprendizados de sentimentos que a gente precisa fazer, que estão relacionados às nossas vivências do ontem, principalmente aquelas que não foram bem sucedidas. As pessoas, elas suscitam essa possibilidade da gente estar fazendo essa interação. E a gente aprende como? Aprende com o outro. É o outro que me ensina. É a minha convivência com o outro que ensina, que me dá as dimensões do meu próprio sentimento. Então ela diz que muita gente se compraz com amargura. É difícil, né, a gente entender que alguém gosta de ficar amargurado. Mas tem gente que gosta de ficar naquele estado de sentindo aquela agulhinha, né, espetando por dentro dia e noite, né? Não precisa ser uma adaga, não. É só uma agulhinha mesmo, que fica ali espetando, né? Que é a sensação de coitadinho. Coitadinho de mim, coitadinho de mim. Pelo contrário, mérito tem aquele que luta pela vida. Embora sofrendo, né? Eu já falei isso para vocês, eu lembro muito bem de uma orientação do Divaldo para a gente, onde ele disse, mesmo entre lágrimas, prossiga.
Não tem importância, está chorando, mas vamos caminhar, vamos fazer, vamos tentar. Até que seja possível, a gente precisa prosseguir. Por quê? Porque a gente só vai crescer e só vai deixar essa fraqueza emocional a partir do momento que a gente faz. Então a coragem é muito importante que a gente desenvolva ela, né? E a coragem a gente desenvolve tentando. É preciso tentar. E ela diz aqui mais no finalzinho, ó, que o fator de desintegração da personalidade, a autocompaixão, deve ser rechaçada sempre, cedendo espaço mental para os tentames. Por quê? Quando eu tento, quando eu luto, eu consigo de novo criar o quê? Um entendimento diferente da minha realidade interior. Eu estou dizendo para mim mesmo, eu sou uma pessoa digna. Eu posso não ter toda a força que eu queria, eu posso não ter toda a sabedoria que eu queria, mas eu sou uma pessoa capaz de fazer aquilo que eu preciso fazer, né? Agora, é claro que a capacidade de cada um, né, vai ao infinito. Quem se preparou mais, tem mais. Quem se preparou menos, tem menos. E onde foi essa preparação? Não é na existência presente. Isso foi no passado, né? As nossas vivências do ontem determinam hoje qual é o perfil emocional que a gente tem. Cada pessoa tem um perfil emocional das suas vivências somadas, né? Vai somando, e a gente tem essa vivência. Agora, se eu não tentar, se eu não me estimular a fazer, eu não vou conseguir superar a minha fraqueza. Eu não vou fazer isso não, que eu não consigo. Nem tentou, né? Mas eu não consigo. Eu não posso, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição. Eu ouvi recentemente uma senhora dizer assim para mim, eu não tenho condição emocional para enfrentar essas coisas não. Não tem ou não quer? Ou não estou preparado, exatamente. Não tem ou não quer? Então, a gente tentar e não conseguir uma coisa, não querer enfrentar é outra, né? Agora, sem querer também, a vida apresenta muitas situações que você não tem escolha, você tem que enfrentar, né? A perda de um ente querido, às vezes a perda de um emprego, de alguma coisa que seja, né, um problema com um familiar querido, alguma coisa que muitas vezes uma doença que a gente tem que enfrentar, não tem alternativa. Por isso é que os enfrentamentos por decisão são muito importantes, para que a vida não tenha que trazer os impositivos. O que é o impositivo? É aquele que, se você não toma a decisão, a vida tem que tomar por você. Ou seja, a vida tem que tomar por mim, para me fazer crescer. Aí vem os desafios, começa a vir as provas, que nada mais são do que desafios para os enfrentamentos. Então, se a gente toma a decisão, a gente vai conseguindo caminhar e a vida vai trazendo o quê? Os nossos compromissos, aquilo que a gente programou para as nossas vivências com as pessoas e também com as coisas materiais. Agora, se a gente não toma a decisão, a vida faz o quê? Toma por nós. E a gente acaba então recebendo desafios que são cutucões para a gente levantar e caminhar. Então, se a gente permanece muito tempo parado, nunca decide nada, nunca enfrenta nada, o que vai acontecer num determinado momento? São chamados ao enfrentamento. E o mais difícil desses enfrentamentos é enfrentar a nossa própria realidade interior, né? Enfrentar a gente mesmo, né? É um grande problema você enfrentar-se a si mesmo. Por quê? Porque nós não somos fortes, né? A gente não tem aquela estrutura que a gente achava que teria. Quando a gente está no mundo espiritual, a gente programa um monte de coisa. Aí chega aqui, as coisas não são como a gente programou. Elas são... As pessoas que a gente programou estar juntos também têm suas vontades, têm seus desejos, têm suas fraquezas. Nós também temos nossas vontades, nossos desejos, nossas fraquezas, que muitas vezes falam de uma maneira ostensiva, né? Muito alta, e a gente não consegue viver com aquele barulho que vai desistindo, vai abandonando aqui, abandona lá e vai fugindo da trajetória. Mas dos piores sentimentos, a autocompaixão, ela tem uma propriedade muito, muito complicada, que é essa de a pessoa se colocar na dependência de tudo que esteja por fora, sem se preocupar com o que está por dentro, né? E como a gente aprendeu, o que realmente faz a gente crescer é a conquista dos sentimentos nobres. Ou seja, tomar decisões, né? Enfrentar, que é aquilo que muitas vezes a gente não quer fazer. A gente se sente fraco, fala, eu não vou conseguir, não vou caminhar. Então, de todo o que nós já refletimos nesse capítulo sobre a autocompaixão, que é um capítulo bem interessante, ele fala de pessoas aqui que não tinham nada, e que fizeram tudo. A Helen Keller, por exemplo, cega, surda e muda, comoveu o mundo com a sua coragem, cultura e amor a Deus e ao próximo, e à vida e a si própria. Ou seja, pessoas que
aparentemente não tinham nada para serem felizes ou para construir coisa nenhuma. E nós temos muito mais do que isso, né? Nós pegamos os grandes personagens da história, nós temos muito mais do que muita gente que foi muito mais longe do que onde nós estamos indo. Não que seja importante ir aqui ou ali, mas é importante ir tomando decisões e não permitir que o abatimento pela autocompaixão, é muito natural que a gente se abata diante de um problema, de uma dor, né? Ninguém vai enfrentar a partida de um ente querido, de um coração querido, rindo, né, até a orelha, saltitando. Ninguém vai fazer isso. Mas pode enfrentar sem revolta, sem rebeldia, sem acusar Deus, né, com compreensão. Para fazer isso, a gente precisa ter um sentimento que apoie essa postura. Se eu vivi no processo da autocompaixão sempre, quando acontece uma ocorrência ruim, o que eu faço? Exatamente. Entro em desespero, né? Entro em crise emocional, me revolto contra Deus e transformo a minha vida num verdadeiro inferno para mim mesmo, né? Então, nesse sentido, nós encerramos o item da autocompaixão, né, dizendo da questão da necessidade dos tentames, de tentar, de buscar fazer. Então, tem uma receita? Não, receita não, tem um indicativo. Sempre que for possível, faça. Não transfira a responsabilidade daquilo que nos compete para ninguém. A gente não deve fazer isso. Eu preciso fazer os meus enfrentamentos. Se eu quiser deixar a postura da autocompaixão. Ou dessa visão depreciativa, né? Dessa visão inferior que eu tenho de mim mesmo. Eu só consigo vencer isso tentando. E nada do que nos aconteça tem relação com os outros. Tudo que nos aconteça tem relação com os nossos próprios sentimentos. Tudo o que me acontece tem relação com o meu sentimento. As pessoas, elas têm uma vida própria, são um universo próprio, cada um está na sua experiência, e o fato de alguém estar do meu lado, não é ele o culpado das minhas desditas, dos meus problemas. Se por acaso eu sofrer com a presença de alguém ou por alguma coisa que alguém me faça, na verdade esse sofrimento tem relação com o aprendizado que eu preciso fazer dos meus sentimentos. Ninguém vem parar do meu lado por acaso. Nenhuma pessoa aparece na nossa vida por acaso. Ninguém cai de paraquedas na nossa vida, né? A gente pode até achar que uma pessoa caia, né, ou escolheu mal, né? Acho que eu escolhi mal, tal. Desde que não foi aventura, né? Porque eu sempre falo com a mocidade, né? Se você sair por aí à caça de aventuras, você pode, quem caça sai caçado, né? Você acaba realmente se vinculando a alguém que não tem muitas vezes relação com a sua realidade, mas talvez com o seu sentimento. Agora, ninguém cai de paraquedas na vida de ninguém. A vida, ela é uma orquestração muito sublime, né? Onde cada um tem o seu papel nessa sinfonia, cada pessoa. Se alguém desafinar, eu não tenho como afiná-lo. É ele que tem que tomar a decisão de afinar-se de novo, para cantar dentro da tonalidade que todo mundo está cantando. Agora, o problema, se eu desafinar, o problema é meu. Eu que tenho que encontrar a afinação dos meus sentimentos, para cantar a melodia correta da minha própria vida, né? Então é um problema de cada um de nós. Então os sofrimentos, as dificuldades que nos acodem, não tem relação com os outros, mas tem relação conosco mesmo, com esse aprendizado que a gente precisa fazer, que são sentimentos que estão dentro de nós que precisam ser aperfeiçoados. Porque como nós sempre nos sentimos coitados, a gente fica tentando buscar a resposta. Por que ele fez isso comigo? Por que aquela pessoa fez aquilo comigo? Por que fulano me usou? Por que eu perdi tal coisa? Porque a gente procura nas coisas e nas pessoas a resposta que deveria estar procurando por dentro. Por que eu tive que passar por essa experiência? Não é por que ele fez isso comigo? Por que isso aconteceu comigo? O que está acontecendo comigo? O que eu preciso aprender com essa situação que está me acontecendo? A gente deve sempre se perguntar, nunca perguntar o porquê dos outros. Porque a gente não passando por experiências que não precise ou que não tenham relação com o que nós temos que aprender, então o problema nunca está fora de nós, está sempre dentro de nós. É o nosso sentimento, é o meu sentimento. Eu tenho que verificar o que está acontecendo com o meu sentimento, o que eu preciso desenvolver, o que eu preciso aprender, né? Porque as pessoas e as situações, eles são o que para nós? Apenas representações daquilo que nós precisamos aprender. Eles vão estimular, eles vão oferecer a oportunidade, mas quem vai viver o sentimento é a gente, né? Então, se uma pessoa me humilha, é porque eu estou precisando aprender a humildade.
Eu estou tendo que desenvolver humildade. Se um orgulhoso aparece na minha vida e faz com que eu fique muito assim amargurado por causa da postura que a pessoa tem, significa que eu tenho que tratar o meu orgulho. Eu nunca vou esquecer de uma colocação da Dona Benedita Fernandes. Ela disse assim: cuidado ao rechaçar o alcoólatra que aparece na sua vida, na condição de familiar querido ou de alguém muito ligado ao teu coração, porque ele trouxe boas notícias para você, estimulando-te a tratar o teu próprio alcoolismo. Ah, mas eu não bebo. Não bebe hoje, mas já bebeu. E é provável que já tenha feito muita gente sofrer. Tenha talvez destruído a própria família, tenha colocado na estrada muita gente para caminhar, abandonando no caminho quantas criaturas por causa do alcoolismo lá no passado. Hoje, por crise de consciência, não bebe. Tem horror à bebida. Nasce, né, e olha para aquilo e fala: Deus me livre, né? Ah, não, e briga com todo mundo que bebe, né? Aquela coisa implicando com todo mundo. Na verdade, o que é isso? A consciência aqui do outro lado, chegando à conclusão do malefício que criou, projeta uma vida onde o álcool não está nas possibilidades, né? Não está nas possibilidades. E não deve experimentar, porque se experimentar, provavelmente volte a beber. Mesmo com todo o rechaço, volta. Tem um ditado popular que eu sempre brinco e dou risada. Ele fala assim: quem desdenha quer comprar, né? Então, se a pessoa implica tanto com alguma coisa tem. Uai, se alguma coisa me incomoda tanto, por que me incomoda? Então, alguma coisa tem naquilo em relação comigo. Alguma relação tem comigo aquilo. Claro que não é o presente, porque hoje eu não faço, né? Eu falo que eu devo ter sido fumante, né, nas minhas vidas passadas, porque olha, o meu processo alérgico é danado, né? E tô sempre às voltas com alguma coisa na área da alergia respiratória. Por quê? Isso é dano causado à estrutura, ao aparelho respiratório, que hoje faz com que eu nasça sensível a isso, né? Então eu tenho intolerância a cigarro. Se alguém fumando perto de mim, eu vou afastando, e longe eu percebo alguém fumando. Mas por quê? Aí eu tenho que trabalhar comigo. Falei, eu não tenho que ficar com raiva do fumante. Eu tenho que pensar a respeito do meu cigarro, daquilo que provavelmente eu deva ter experimentado e vivenciado em encarnações passadas, em relação ao cigarro. Então, ao contrário, ser tolerante e auxiliar as pessoas a tentar deixar o vício, não intolerante. Porque a intolerância, ou todo extremismo, mostra a raiz do vício no extremista, né? Acaba. Então, a Dona Benedita diz assim que a pessoa, né, o alcoólatra que se aproxima, tá te ajudando a tratar o seu alcoolismo, né? Todo mundo quem estiver por perto, todo mundo, né? Então você vê, ninguém vem parar na nossa vida por acaso, e a gente não passa por experiências gratuitas. Ou então a lei divina não teria sentido, né? Ela seria a lei do acaso, né? Então a gente precisa pensar a respeito, né? Não estou dizendo que a gente tem que falar amém, né, e dizer que é assim mesmo e que vai continuar assim. Não, a gente vai tentar ajudar, vai fazer o que é possível. Mas eu digo, aquele sentimento de aversão que a gente desenvolve muitas vezes, de rechaço supremo, até ódio da outra pessoa, né? Na verdade é uma autopunição, é um processo autopunitivo das lembranças inconscientes do que a gente já sofreu, no sentido de ter feito os outros sofrerem em relação àquilo que a gente hoje está chutando, rechaçando. Então tem que tomar muito cuidado, né? Então tem relação com isso, é a mesma coisa, né? Porque se a gente pegar os espíritos bons, aqueles que passaram, inclusive, tanto tem gente nesse sentido que são almas boas, e tem pessoas que montam clínicas para ajudar as pessoas viciadas. Mas que sentido tem alguém montar uma clínica para receber um monte de gente com problema, com o mesmo problema, não um só. A gente tem dificuldade com um. A pessoa monta uma clínica e mora ali dentro, vai conviver cotidianamente com pessoas voltadas à recuperação do vício, né? A indiferença é uma defesa da gente, não é que a gente fica indiferente. A gente cria uma postura de indiferença porque aquilo incomoda mesmo, né? Incomoda. A gente teria que tomar providências, mas não deveria sentir nada de ruim em relação àquilo, sabe?
Não deveria sentir. Tomar providência sim, é claro. Se você tem um alcoólatra te incomodando, você vai tomar providência para que ele saia daquele ambiente, vai fazer para outro lugar, qualquer coisa assim, tudo bem. Mas a pessoa muitas vezes desenvolve um sentimento de aversão, de raiva, de vontade de espancar a pessoa, de bater, de que essa reação interior do sentimento, por isso que eu disse logo no início, nós estamos tratando o sentimento, né? A gente está na Terra fazendo o quê? Tratando o sentimento. E tudo o que ostensivamente nos incomodar é porque existe matrizes em nós ainda. O fato da gente não estar expressando alguma coisa não significa que nós não somos aquilo. Todo mundo é honesto desde que não apareça a oportunidade perfeita, né? Porque todo mundo tem um quanto de desonestidade ainda para trabalhar. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Muitas vezes o que falta é a oportunidade. Por isso que a gente nunca pode dizer assim, eu não faria tal coisa, né? Porque não sabe. A gente não sabe se aparecer aquela pessoa, aquele comparsa, lembra? Aquela pessoa que ajudou a gente naquelas falcatruas, naquelas artimanhas, sabe? De repente essa pessoa aparece no nosso caminho. E a gente simpatiza com a pessoa e começa a conviver com ela. É uma atração, um magnetismo que a gente não sabe de onde vem. Daí um pouco está fazendo tudo que fazia no passado outra vez e os princípios todos que a gente defendeu vão por água abaixo. Fala, gente, mas eu nunca me imaginei fazendo isso. Pois é. É porque você não tinha reencontrado ainda nenhum daquelas afinidades que te levaram a fazer o que você fazia, o que eu fazia. Por isso que a gente tem que desenvolver os sentimentos de compreensão, um sentimento supremo, que era o que o Chico tinha. O Chico, ele tinha uma vida voltada para a compreensão. O sentimento dele, o Chico não tinha autocompaixão, ele não tinha dó dele mesmo. Muitas vezes as pessoas diziam para ele, mas Chico, não é possível, as pessoas não têm dó de você. E ele falava assim, nem eu tenho. Assim, as pessoas não têm dó do ser, Chico. Quando já se viu uma vida, eu falo, minha filha, também não tenho não. Também não tem dó de mim não. Porque a pior coisa que a pessoa pode ter de si mesma é a autocompaixão, né? Porque é sentir-se, né? A pior criatura desse universo, né? A autocompaixão leva a gente a sentir uma coisa muito ruim, a vincular-se a coisas que não vão nos ajudar a crescer. A gente tem que desenvolver compaixão pelos outros, compreensão. Então, quando você desenvolve a compreensão, você passa a entender o processo de cada um, né? Sem se envolver com nenhum deles, sem fazer parte daquele processo, mas auxiliando, encaminhando, fazendo o que você pode, com alegria. O que mostra que a gente superou o sentimento? É fazer com alegria. Todas as vezes que você pegar uma foto do Chico, de Madre Teresa, ou de algum dos espíritos grandes, você vai vê-los sorrindo. Tem uma foto de Madre Teresa que eu acho uma das coisas mais lindas. Você vê ela levanta um bebezinho assim, e aquele sorriso do rosto dela está mostrando exatamente o que vai na alma dela. A alegria de viver. A alegria por estar viva. Por poder estar participando da vida das pessoas do jeito que elas são, como elas são. Essa é a dádiva maior de existir. É você conseguir fazer pelo teu semelhante sem se agastar com ele, sem se arvorar contra ninguém, mas com profunda alegria. Do jeito que as pessoas são. Sabe? Do jeito que elas são. Porque eu tenho certeza que com os exemplos a gente pode ensinar muito mais do que falando, brigando, batendo, expulsando. Muito mais. E se por acaso o outro não conseguir, ele vai ter outras oportunidades. O Criador vai dar a ele tantas oportunidades quanto deu para nós e está dando. Quantas oportunidades a gente vai ter nessa existência para fazer e refazer a vida? Até desencarnar a gente tem todas as oportunidades. Até a gente não romper o fio da matéria, passar para o mundo espiritual, nós vamos ter a oportunidade de fazer diferente. Então, se dá para ele, dá para nós também. Se dá para nós, dá para ele também. Então a gente tem que olhar com compreensão. Né? O médico mesmo, né? Quantas vezes você vai dar lá a receita, você vai falar, mas o que eu posso fazer? Além de te atender, de te dar medicação, de fazer... Você que vai ter que se cuidar, né? Você que vai ter que tomar medicação, você que vai ter que fazer a sua parte, porque senão eu não posso fazer isso por você. Então tá bom, vou te receitar aqui um xaropinho para tosse, você deixa aqui que eu vou tomando. Eu vou tomando por você, eu tomo de hora em hora, né? Cada 6 horas, cada 8 horas eu tomo um cálicezinho do xarope, eu tenho certeza que você vai melhorar. E deixa lá, quer dizer, não tem jeito. Olha, tá aqui o seu xaropinho, toma de tanto em tantas horas, tenho certeza que você vai melhorar. Né? Conheça o processo da tua tosse, então você vai melhorar. Aí ele começa, né? Tem gente que toma até um certo tempo, depois
isso não funciona, e joga o remédio para lá e não continua, abandona, né? Como as nossas transformações. Quantas vezes a gente falou que ia mudar um hábito? Começou, largou, começou, largou, começou, largou, né? Quantas vezes a gente abandonou? Quantas vezes, né? É só pensar aí em algumas coisas que a gente já tentou várias vezes, né? A pessoa, é igual os regimes, né? Segunda-feira eu começo. Ninguém sabe que segunda que é, né? Ainda bem que a pessoa já não diz o ano, né? Ela não diz o dia do mês e não diz o ano, é segunda-feira. Agora, segunda-feira, vamos ter muitas, né? Até o fim da vida, quantas segunda-feiras ainda, né? Vai falar sobre as pessoas que estão contra a posição Tem a soberba, né? Não sei se ele trata nessa obra aqui, mas a Joana trata nas obras dela, que é a soberba, ou seja, é o que se acha, né? O famoso, é o que se acha. É o que se acha dentro do orgulho, né? O orgulhoso sempre acha que ele é superior a todo mundo, né? Que ele acha que ele pode mais, que ele é o maior, que ele tem que ter reverências e tal. Esse é o orgulhoso, né? É chamada soberba. Então, gente, é por aí. Então, tentar, a gente precisa fazer. Um dos indicativos para sair da autocompaixão, fazendo. Tem um desafio, a primeira postura sua, o que é que eu posso fazer por mim mesmo nessa situação? O que eu posso fazer? O que depende de mim fazer aqui? Tem coisa que não vai depender só da gente, é claro, né? Mas a minha parte eu tenho que fazer. Porque se eu delegar tudo, eu não vou crescer. E a vida vai sempre reeditar o problema e trazer ele de volta. Reedita, traz de volta. Muda a cara, traz de volta, né? Quantas vezes a gente ouviu, já ouvi assim, infinitas vezes a pessoa fala, mas só gente complicada se aproxima de mim, só gente desonesta se aproxima de mim, só gente... Eu estou em tratamento. Eu preciso ver o perfil das pessoas que se relacionam comigo, verificar os perfis e olhar para dentro e verificar que sentimento eu estou tratando. O que eu tenho que mudar? E lembrar que a gente não é responsável pela vida de ninguém, nem por filhos. Você vai fazer por eles o que pode, vai chegar um momento que eles vão andar sozinhos. E você vai fazer o que depois? Eles vão caminhar, vão ter as próprias decisões, né? Quem dera disso, né? Que os pais pudessem determinar para onde deveriam caminhar os seus filhos. Não haveria problema no mundo, porque você já viu alguma mãe desejar que o seu filho seja drogado, que ele seja traficante, que ele seja bandido, que ele seja... Alguma mãe, algum pai desejou isso para os filhos? Por pior que um pai e uma mãe seja, por mais indiferente, ele quer o melhor para o filho. Pai, por que ele tomou esse caminho? Porque nem mesmo os filhos a gente pode controlar, porque são espíritos. Espíritos que não dependem de nós, eles estão conosco, como nós também estamos com as pessoas, né? Então, para vencer a autocompaixão, é fazer. O que depende de mim, o que depende da minha decisão, seja no campo do sentimento, no campo da minha razão, do meu intelecto, e no campo das ações, eu tenho que fazer. Mesmo que eu busque ajuda, eu tenho que fazer a minha parte. Até para buscar ajuda é uma decisão. Porque tem gente que nem isso faz. Nem buscar ajuda não consegue. Nem sair do lugar para buscar um auxílio. Não consegue sair do lugar. Então, o fato da pessoa se mover em direção ao que ela precisa, o que ela tem que fazer, já é um tratamento. Ela está tomando uma decisão, ela está decidindo, ela está tentando, né? Agora, fazer, então, aí é supremo. Se a gente consegue fazer do nosso jeito, que não seja o ideal, mas mesmo que seja do nosso jeito, tem um efeito muito positivo no nosso sentimento. A gente se autoriza outra vez, né, a viver situações melhores e maiores. Agora, quando a gente não faz, aí a gente fica no débito, né? Fica na fragilidade. Então nós estamos aqui para fazer o aperfeiçoamento do nosso sentimento, né? Encerrando esse item, a Joana dá um conselho que a gente repete sempre, que é a prática do bem. Mas a prática do bem incondicional. O que é o bem incondicional? O bem incondicional é aquele que você faz despretensiosamente. Faz o bem pelo bem, sem se preocupar com quem está fazendo, né? Sem se preocupar com o resultado, sem se preocupar com gratidão, sem se preocupar com nada. Despretensiosamente. Você vai fazendo tranquilamente, vai servindo onde pode, vai dando a sua contribuição incondicional. Ou seja, sem nenhuma condição. Se você necessitar de um olhar de aprovação de alguém por alguma coisa que fez, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, se recebeu esse olhar, já recebeu a sua recompensa. Então, não melhorou o sentimento.
Pode ter ganhado um mérito por uma caridade, por um bem que fez, mas não tratou o sentimento. Não tratou. Está lá no Evangelho. Fique satisfeito que a tua esmola te seja contada. Passe à minha direita. Fica aqui, ou seja, você não vai para uma região ruim. Você não vai ficar num quadro de sofrimento por condições exteriores, né? Como diz o religioso, né? Você não vai para o inferno, né? Não tem necessidade. Mas alguém que não tratou o seu sentimento, o céu também não é para ele um lugar tão prazeroso quanto é para aquele que cuidou do seu sentimento. Porque o que torna a gente feliz ou infeliz é o sentimento. Então, o céu e o inferno é um estado de alma. Então, o espírito se transfere para onde ele for com o estado interior que tiver. Você vai fazer uma viagem para um lugar que a vida inteira você sonhou. No pior momento da sua vida. Naquele momento que você está passando por um processo assim, né, de decepção terrível, aconteceu alguma coisa muito ruim. Vai fazer essa viagem. Eu duvido que você consiga depois, quando voltar, contar para alguém detalhes, ou o que foi bonito, o que foi feio, o que você gostou. Você não consegue. Porque a sua mente está focada naquele problema, naquela dor, naquela dificuldade, naquela angústia, né? Por isso é que é importante tratar o sentimento, porque com bons sentimentos, onde a gente estiver, sob qualquer aspecto e condição, a gente vai estar bem, vai estar sereno, vai estar tranquilo. Amélia Rodrigues conta que um dos momentos muito serenos de Jesus, apesar da extrema dor, foi na cruz. Quando ele debruçou sobre o corpo, né, com os braços na cruz, foi um momento onde, inclusive tem um momento onde a natureza para. Antes daquela tempestade toda que acontece pela partida dele, a natureza para. E ele paira sobre ele debruça sobre o próprio corpo, né, antes que o espírito deixe a terra, e contempla a vida. No momento que ela diz assim, se o tempo parasse naquele instante, a humanidade viveria para sempre em paz. Ou seja, como se ele tivesse tirado todos os tormentos do mundo, trazido para ele naquele instante e serenado tudo. Então a natureza se tranquilizou. Aí ele deixa a matéria. Quando ele deixa, então, há um caos nas leis físicas do planeta naquele momento. Por quê? Porque o governador espiritual estava partindo, né? E as hostes inferiores das trevas que estavam todas por aí, todos entraram em convulsão com todo aquele processo de dor que ele vivenciou. É importante que a gente preste muita atenção nisso, né? E não são os problemas, não são as dificuldades, não são o que a gente experimenta em cada dia que faz a gente sentir o que a gente sente, mas é o sentimento que a gente tem, né? Eu não posso dizer que a causa das minhas amarguras, das minhas infelicidades, ou daquilo que eu estou experimentando, é por causa das pessoas. Não posso dizer isso. Isso não é verdade. Não é honesto dizer isso. Eu estou assim por minha própria causa. É porque eu não tenho um nível de compreensão ainda, e não tenho sentimentos que sustentem essa compreensão para compreender os outros e aceitá-los como eles são. E conviver com eles, apesar de tudo, do jeito que eles são. Amando sem perder nenhuma alegria em estar na presença deles. O problema é que quando a pessoa nos causa dificuldade, o que a gente faz? A gente quer afastar a pessoa, quer rechaçar ela, quer que ela se afaste, quer que ela saia de perto da gente. Eu não estou te suportando mais. Equivale a dizer, eu não estou me suportando mais. Ou seja, o barulho que eu estou fazendo interiormente por sua causa é tão grande que eu não estou me aguentando. Então eu não estou me aguentando. E a gente fala que a gente não está aguentando o outro. Porque quem está em paz convive com qualquer um. As pessoas que viveram perto do Chico diziam, gente, olha, eu fui lá no determinado momento, no dia que eu fui, tinha 1.500 pessoas, tinha 50 ônibus lá. E todo mundo querendo tirar um pedaço do Chico, né? Se a pessoa podia levar para casa, levava um pedaço. Aquela gente toda se acotovelando, empurrando, e ele passava por meio daquela multidão. Todo mundo que estava ali queria alguma coisa do Chico. Queria alguma coisa dele. E ele passava sorrindo e imperturbável, no meio de toda aquela gente. Quando a gente vê a obra de André Luiz, os espíritos venerandos, quando vão naquelas incursões, naquelas regiões de sofrimento do mundo espiritual, eles gritam, eles choram, eles se atiram, e os espíritos benévolos passam no meio com toda tranquilidade, acudindo aqueles que podem, esparzindo luz por toda parte, e vão passando. Ontem nós estávamos lendo a obra Vida e Sexo,
Não, Sexo e Destino, né? Do Emmanuel? Do Emmanuel, do André Luiz. Trocando os livros aqui. É o livro Sexo e Destino. E um determinado personagem enlouquece, logo que depois que desencarna. E para o bem dele mesmo, eles deixam ele enlouquecido e tiram ele para poder. Eles só podem ajudá-lo dentro da loucura. Então ele permanece louco e eles colocam ele num manicômio, no mundo espiritual. Só que pela condição de loucura que ele está, ele tem méritos para ser socorrido, para ser cuidado. E os obsessores não conseguem pegá-lo, porque na verdade eles queriam ele. Queriam estar um doido para pegá-lo, para usar ele, né? Para usar a insanidade dele, usar uma série de coisas. Então, muitas vezes os benfeitores passam e não é possível fazer nada imediatamente. E eles não perdem o equilíbrio interior por isso. Não entram em desespero, não questionam a lei divina, não blasfemam. Se em vez da gente reclamar da pobreza do mundo, do sofrimento das pessoas, da forma como vive a humanidade, a gente fizesse alguma coisa por alguém, a gente estaria fazendo muito mais do que faz quando reclama. E ficar revoltado contra... Onde Deus não está vendo isso? Consiste aquelas reportagens da fome na Etiópia, crianças morrendo de fome nos braços das mães, nos pés das mães, a gente fica revoltado, mas Deus não está vendo isso? Onde já se viu uma coisa dessa? Se ao invés de fazer isso, a gente procurasse alguém para ajudar, que está em volta da gente, fizesse alguma coisa por alguém, alimentasse um que está muito mais próximo, né? Sem questionar a lei divina, porque não existe injustiça nesse mundo, nenhum espírito passa por aquilo que não tem que passar. Ao invés de questionar, sentir pena sim, misericórdia sim, compaixão sim, mas se revoltar contra Deus, né? E quantas vezes a gente faz isso por causa da nossa vida? Deus não está vendo o que eu estou passando? Onde já se viu ele permitir que eu passe por isso? Logo eu que faço isso, e a gente, a nosso favor, é claro, nós desfilamos uma carta de méritos, né? Que a gente acha que tem. A gente coloca aí, ele não está vendo? Né? Autocompaixão. Coitadinho de mim, né? Autocompaixão. Então, claro que Deus está vendo. E é por isso que a gente está passando por isso, porque Ele está vendo. É a permissão divina do Espírito deixar para trás as suas agruras, os seus sofrimentos, as suas amarguras, através do quê? Das provas. Agora, a gente está aqui para fazer o quê? Para um escorar-se no ombro do outro. Porque ninguém é perfeito. Ninguém é bom no termo, na acepção absoluta da palavra. Nós somos ainda aprendizes. Então um precisa do outro. Então quando a gente vê o outro sofrendo, embora saibamos da lei de causa e efeito, qual é o nosso dever? Estender a mão, estender o ombro. Exemplo máximo da cruz, Cirineu. O Cristo permitiu que ele carregasse a cruz, para ensinar para a gente, olha, estamos todo mundo na mesma condição, ajuda o teu semelhante a carregar a cruz dele. Você vai fortalecer os braços para carregar a sua. Quem pega peso dobrado, desenvolve o quê? Força muscular, né? Então vai ter força para carregar depois, melhora a tua vai pesar menos também. Não é que ela ficou menor, é a gente que adquiriu força. A gente fala assim, nossa, há uns anos atrás, eu acho que a minha vida melhorou, acho que há uns anos atrás, eu não conseguiria suportar tal coisa, acho que eu era mais fraco, né? Então eu não conseguiria suportar tal coisa, acho que eu fiquei mais forte, né? Acho que os problemas me calejaram. Não foram os problemas que me calejaram, é que o auxílio que você prestou ao teu semelhante fortaleceu a tua moral, o teu sentimento, o meu sentimento. Então o peso da nossa prova é mais fácil de ser carregado, né? Eu sempre brinco, né? O pessoal que faz academia, né? Se colocar aqui um saco aqui com alguma coisa com 50 quilos, para quem faz academia, ele pega com uma mão só, joga e carrega. Eu cato as duas e saio arrastando, né? Porque eu não consigo nem levantar, vou arrastar, né? Agora, se eu, além de pegar o meu e ajudar o outro a carregar o dele, eu estou carregando o meu, aí, o que vai acontecer? O exercício do bem, o exercício do sentimento vai me fortalecer. E o meu problema, que era grande, começa a diminuir. Eu começo a criar uma resistência interior. Não foram os problemas que diminuíram, fui eu que me tornei mais forte. Fui eu que aperfeiçoei o meu sentimento. Foi? Através do problema. Da resolução deles, né? Do que ele diz aqui, para encerrar o capítulo. É necessário os tentames. Nós precisamos tentar. E a gente olha para aquele saco ali no chão e fala assim, não consigo carregar isso aí não. Está escrito lá na embalagem, 50 quilos.
né? Na embalagem. Mas de repente dentro tem pena. Ele está cheio, mas é pena. Ou é palha de arroz, ou é serragem. Não é cimento e nem pedra. E a gente quando olha para o problema, já não, eu não consigo. Eu não vou nem, mas você não vai nem tentar, não. Não adianta, eu não consigo. Ah lá, está escrito 50 quilos. Eu não consigo. Está lá atrás, ó. Chama o Kiko. É o Kiko. Mas, ó, tum, tum. Eu vai ser tum e ó. Arrastando, né? Não vai. Pois é. Então, gente, dentro, para a gente fechar realmente com bastante assim, propriedade esse item da autocompaixão, né? Permanecer na amargura, permanecer em estados de amargura é opção nossa, né? Eu me lembro de uma colocação do Espírito Ivan de Albuquerque. Ele diz assim: estar aflito é uma coisa, porque muitas vezes as doenças, os problemas trazem aflições naturais, mas produzir aflição é outra coisa muito diferente. Quem produz aflição é quem está inconformado, quem não aceita a vida que tem, quem não compreende os problemas que tem, quem não aceita os problemas que tem, quem não aceita a vida como ela está. Então esse produz aflição. Então a aflição que ele está sofrendo não é uma aflição legítima, uma aflição produzida pela inconformação, pelo orgulho. Eu não aceito isso de jeito nenhum, eu não quero isso. Então eu produzo uma aflição própria da minha rebeldia. Eu não aceito, né? Diferente daquela natural que vem das coisas. Como eu digo, uma mãe que acabou de deixar o seu filho, entregou os seus filhos ao mundo espiritual. É lógico que ela tenha um processo aflitivo da partida, da saudade antecipada. Essa é uma aflição natural. Não foi? Ela não está provocando isso. Está vindo e nenhum de nós é forte, totalmente o suficiente para entregar um ente querido para a vida, para a vida espiritual, sorrindo, né? Com o sorriso até aqui na orelha, sem sentir absolutamente nada. Pode ir, meu filho, pode ir, viu? Depois a gente se encontra, né? Pois é. Alguns espíritos sim, alguns espíritos conseguem, mas a maioria de nós não. A gente sofre, a gente sente uma saudade antecipada, né? É difícil conviver ainda com a vida e a morte aqui na Terra, muito difícil. Então a grande maioria não se comporta assim. Não, pode ir tranquilo, viu? Pode ir tranquilo. Não é assim. Agora, essa é uma aflição legítima, não é uma aflição produzida. Agora, quando a gente não aceita as coisas, tem muita gente sofrendo sem mérito algum. Muita gente reclamar e falar assim: a minha vida toda foi sofrimento. Aí você vai verificar a vida dela, sofrimento que ela produziu. Como dizia tinha um senhorzinho que morava perto de casa e falou assim: a minha mulher é runha. Fala assim que a minha mulher é runha. O italiano fala assim: a minha mulher é runha. Mas por que ela é runha? Porque ela chega a colocar água quente para as galinhas. De tão mal que ela é. Ele fala que ela era mal. Ele fala assim: minha mulher é runha, ela é mal. Mas ele, você vê o jeito que ele tratava ela, ele convivia com ela tranquila. E ela xingava ele, tacava a panela nele, fazia cada coisa com ele. E ele nem aí. Ele tranquilo, ele cuidava dela, ia lá, cuidava das galinhas, e fazia as coisas, ela chutava os coxos das galinhas, virava água, e ele ia lá, arrumava tudo, e fazia tudo, e ainda cuidava dela, da runha. E ele que era bom, cuidava da runha, né? Então... essa semana inteira no coração da gente, como é que fica? Esse é o meu e o caso de todo mundo. E tá no meu também. A gente fica aflito com as coisas que você fala, mas se vigiando. Mas a vigilância essa é uma boa aflição. A gente fica aflito, todo mundo, mas sabe por que a gente fica aflito? Porque a gente ainda se culpa, né? A gente precisa enxergar as deficiências como um processo natural. Fazer a vigilância, mas sem aflição. Não precisa ter aflição, né? Não, toda vez que vier um comportamento que a gente vai ter, a gente pensar, assim, eu devo fazer, não devo fazer? E se fizer errado, também fala assim, bom, da próxima vez vou tentar acertar, né? O processo não é para incutir culpa, né? De punição, mas é como reflexão. Deve ser como reflexão. Mas essa é a minha luta também, né? É a minha luta também, né? É o estímulo.
Então é muito importante que a gente faça isso, né? Que a gente tome cuidado para não produzir aflições. Deixe que as aflições legítimas, essas, né, que já são ainda, faz parte das nossas fraquezas, da nossa dificuldade do enfrentamento ainda, e essas sejam as naturais, né? Não aquelas que a gente produzir. E o pior, né? A pessoa que produz aflição, porque é inconformada, porque não aceita, porque se rebela, ela projeta isso no ambiente onde ela está. Ela irradia isso em torno de onde ela está. E torna também as pessoas desassossegadas, aflitas também. Ela cria aflições no coração dos outros também que estão à volta. Porque ela irradia isso, né? E a gente, quando convive no lar, convive em família, a gente vive num clima de estreita ligação emocional, afetiva, vibratória, fluídica. Então tudo que um experimenta no coração, os outros vão experimentar também. Quando a gente diz assim, a pessoa chega em casa, somente filhos, né? Mas tem adultos também que fazem isso. Fala assim, briga com o pai e com a mãe porque não aceita, ou com um com o outro porque não aceita a determinação. Eu vou lá pro meu quarto, vou ficar no meu mundo lá. E se tranca no quarto e fica lá vibrando, né? Raiva, rebeldia, com angústia, maquinando 30, 40 coisas ao mesmo tempo na cabeça. Ele acha que o silêncio dele não está atrapalhando a vida da família. Está atrapalhando. A vibração, né? A emanação mental e emocional está influenciando a vida da família, das pessoas do lar. Aí as coisas não andam bem, começa a travancar, começa a ter problema. O outro que estava em paz com o outro começa a se ranhetar, aquelas rusgazinhas, né? Se unhar. Por quê? Porque a pessoa está lá no quarto dela achando que o sentimento dela, o pensamento dela não influencia a família, não influencia o lar. E em qualquer lugar onde a gente esteja. Então o nosso sentimento ele é profundamente importante para a nossa vida de relação. O que eu sinto determina a maneira como eu vou viver. Se eu vou viver bem, se eu vou viver em paz, ou se eu vou viver em aflição. Que as aflições sejam aquelas naturais, nunca as provocadas pela rebeldia, né? Porque a rebeldia, ela faz a gente entrar num quadro de revolta contra Deus. E essa revolta tem o preço da solidão interior. Aí a gente passa a viver solitariamente. Se afasta de Deus e vai viver sozinho. E aí não é possível caminhar assim. Nós conseguimos caminhar muito pouco sem a presença divina em nós. Deus está presente, mas a gente se afastou dele. Ou seja, você está dentro de um santuário, que é o santuário da alma, e no santuário do corpo. Deus está presente em nós e a gente se afasta dele. Por quê? Porque não aceita, não compreende. Eu não quero essa vida. Não aceito essa vida, não aceito essas pessoas, não aceito a vida que eu tenho. Nesse sentido, a gente fica num quadro de profunda solidão. Profunda solidão. É o estado de alma daquele que se rebela contra as leis divinas e contra a própria vida que escolheu, né? O nosso processo ascensional é um processo de escolhas. Deus permite essas escolhas. E toda vez que eu escolho, eu produzo alguma coisa. E essa produção é o que eu vou vivenciar, que eu vou experimentar. Eu vou me alimentar dela. Eu vou experimentar o sentimento dela. Eu vou caminhar no caminho que eu criei enquanto decidi. Então é assim que a gente precisa fazer. Prestar muita atenção, então, no sentimento, né? A gente descobre que mudou o sentimento quando sente alegria em fazer as coisas, independente do que esteja acontecendo, das circunstâncias como elas estão se apresentando, a gente percebe que cresceu, né? Se não tem alegria ainda, se não tem pelo menos paz, claro que ninguém vai sair por aí dando gargalhadas e enfrentando problemas. Não é esse o propósito. Mas é estar em paz. Se você tem autocompaixão, a autocompaixão é uma escravidão, é uma peia, é uma algema que te prende e não te deixa crescer. Provável que aqueles que convivam ao teu lado te auxiliando cresçam, mas você não. Você vai estacionar e vai acordar no mundo espiritual na mesma expectativa de que a autocompaixão continue funcionando e que seja a desculpa de não ter realizado nada na Terra. E aí eu vou descobrir de uma maneira muito dolorosa que ter me colocado na dependência dos outros por não querer fazer a minha parte não me adiantou coisa alguma. As pessoas cresceram, mas eu não. Eu me algemei. Dentro do meu processo e não saí dele. É importante que a gente pense a respeito disso, né? Para a gente poder quebrar essas algemas, né? Abrir
com as chaves aí da compreensão, da esperança. Normalmente, os Espíritos nos ensinam que os vícios, de qualquer um que seja, físicos, morais, materiais, eles são representações das nossas fugas, para não fazer o enfrentamento. Permanecer sóbrio é difícil. Permanecer sóbrio é difícil. Você tem que conviver com os seus pensamentos e os seus sentimentos o tempo todo. Quando eu pego o cigarro, eu transfiro para a fumaça e para a sensação que o cigarro traz, eu transfiro para ele a responsabilidade daquilo que está me acontecendo emocionalmente e fisicamente. Não preciso prestar atenção em nada do que está me acontecendo, enquanto o cigarro vai se queimando. Tanto os que alienam quanto aqueles que não alienam, qualquer vício que seja, é uma fuga para o espírito não pensar e não presenciar os próprios sentimentos que na verdade ele está tentando fugir. Viver sóbrio é difícil, mas é um desafio. É um desafio que a gente precisa ter. Quanto mais sóbrio, não só de bebida, quanto mais sóbrio dos pensamentos, mais sóbrio dos sentimentos que a gente tiver, mais crescimento a gente vai ter. Abster-se de pensamentos negativos. Tem gente que não fuma, não bebe, não se droga, não se alcooliza, mas nutre cotidianamente pensamentos desequilibrados, ininterruptamente. Pessimismo, pensamentos de baixa frequência vibratória, que colocam na sintonia da amargura do mundo. E aí diz: eu estou amargurado. Mas você está na sintonia da amargura dos outros. Está numa faixa que você escolheu ficar. Então é preciso que a gente controle, que a gente eduque o pensamento, eduque o sentimento, para que a gente não venha fazer transferências. Então é importante que a gente pense que qualquer decisão que a gente tome, é um espaço interior que a gente cria para fazer a resolução dos nossos próprios problemas. O espírito encontra-se na profunda decisão de optar pelas estradas que deve seguir. As construções que nós habitaremos nessa estrada, que serão muitas, são aquelas que nós decidimos edificar. Há um contentamento espontâneo na alma que decide amar, e há uma amargura profunda naquelas que acreditam poder prosseguir sem amar. A opção simplesmente pelo amor concede ao espírito humano uma alegria íntima muito grande, que ele coloca nas relações propícias e oportunas para plantar flores em meio aos espinhos dos corações que lhe procuram, cuja ignorância muitas vezes é a de bater na mão que lhe cede o pão. Todas as vezes que o teu coração se distender em amor ao teu semelhante, pode ser que recebas o rechaço, mas ame pelo amor que precisa construir em ti mesmo. Lembremo-nos de que o Cristo nos convidou individualmente: se desejas vir em meus passos, tome a tua cruz, ou seja, aceite os teus enfrentamentos e vem em meus passos. Porém, renuncie a ti mesmo. A renúncia não é o processo da estagnação, da deserção. A renúncia é a abertura para o novo aprendizado. Renunciar aos velhos conceitos, às velhas decisões, às velhas informações arraigadas e nutridas por nossa vontade na alma, para aceitar as novas que chegam, a boa nova do Evangelho que nos modifica. Ouçamos a voz sublime e terna de Jesus, que seguia pastoreando as suas ovelhas, derramando o néctar vitalizador das almas, o elixir balsamizante que atendia não só as feridas, mas também fortificava os fracos para as grandes batalhas dos enfrentamentos morais. Que Ele nos abençoe e que nós possamos segui-los felizes, alegres, nessa estrada perfumada, porém ainda cheia de calhaus,
que vez outra irão ferir os nossos pés. Que eles não sejam o motivo da nossa queda e muito menos o motivo da nossa deserção. Não são os problemas que nos estagnam, mas a nossa inaceitação em prosseguir com eles. Jesus nos abençoe e nos conceda sempre a sua paz.